A gente parte agora para a segunda parte do programa. Antes de falar sobre Venezuela e trazer o Pablo Show, um convidado super especial que já está nos esperando, eu vou falar um pouquinho sobre a situação na Ucrânia. Vocês estão acompanhando aí o que está acontecendo na Ucrânia, está nesse impasse, as negociações estão num impasse danado. Houve uma equipe dos Estados Unidos em Moscou nos últimos dias. Essa equipe conversou por quase 5 horas com o presidente Vladimir Putin e com outros oficiais da Rússia. Não se chegou a um acordo. Aí você vê a equipe dos Estados Unidos, Steve Witkoff, passeando nas ruas de Moscou, também o genro do presidente Trump, que faz parte dessa equipe. Não houve acordo. Eles tinham apresentado aquele documento com 28 pontos, que era um documento amplamente favorável à Rússia. A Rússia praticamente não fazia concessões. Houve algumas mudanças depois de muita pressão, principalmente dos europeus e também da Ucrânia, obviamente. E a Rússia, obviamente, não faz nenhuma concessão até agora. Não houve nenhuma grande concessão feita pelos russos. Eles exigem todos os territórios que invadiram, mais a Ucrânia cedendo ainda mais territórios, mais diminuindo o tamanho do seu exército, mais o compromisso de nunca fazer parte da OTAN. O presidente Putin está hoje na Índia, numa visita ao primeiro-ministro Narendra Modi. Ele fez uma declaração nessa sexta-feira sobre essas sanções impostas pelos Estados Unidos a países, ou a pressão imposta pelos Estados Unidos em países que compram petróleo da Índia. Né, da Rússia. É o caso da Índia e da China, principalmente, que compram muito petróleo produzido pela Rússia. Vamos ver o que disse o presidente Vladimir Putin sobre isso. Что касается покупок или покупки энергоносителей у России со стороны Индии, хочу отметить, я уже это говорил однажды публично, ведь Соединенные Штаты до сих пор покупают у нас то же самое ядерное топливо для своих атомных электростанций. Это ведь тоже топливо, уран, для атомных электростанций, работающих в США. Но если США имеют право покупать у нас топливо, почему Индия должна быть лишена такого права? Это вопрос, требующий своего кропотливого исследователя, и мы готовы подискутировать на этот счет и с президентом Трампом. Aí o presidente russo apresentando uma das contradições nessas políticas dos Estados Unidos e dos europeus, que é a seguinte: vocês viram aí ele dizendo, olha, os Estados Unidos não querem que a Índia compre petróleo da Rússia, mas os próprios Estados Unidos também compram fontes de energia da própria Rússia. Né? Ele destacando essa questão. Essa questão da energia é um dos pontos complicados. Sobre a negociação, os pontos de negociação, possível negociação para um acordo entre Rússia e Ucrânia, a gente tem duas autoridades, trechinhos de declarações de duas autoridades. A primeira delas do Marco Rubio, que é o secretário de Estado norte-americano, que iguala aí o ministro das Relações Exteriores, seria dos Estados Unidos, e que está aí ali também na equipe que negocia com os russos. Vamos ver o que disse o Marco Rubio. What they're literally fighting over now is about 30 to 50 kilometer space in the 20% of the Donetsk region that remains. And so what we have tried to do, and I think have made some progress, is figure out what can the Ukrainians live with that gives them security guarantees for the future, they're never going to be invaded again, allows them not just to rebuild their economy, but to prosper as a country, be a country that has an economy that grows, theoretically, doing the right things. In 10 years, Ukraine's GDP could be larger than Russia's. And at the end of the day, it's not up to us. It's not our war. We're not fighting it. They're not American soldiers. It's on another continent. We are engaged because we're the only ones that can. European countries, there's no one else in the world that can do this. The Chinese can't do it. The only leader in the world that can talk to both sides and make a deal of a deal as possible is President Trump. Aí o Marco Rubio deixando claro, né, que os europeus não podem fazer nada, aliás, os europeus não estão nada satisfeitos porque estão sendo colocados à parte, deixados à parte nesse processo de negociação. E a gente tem também o que disse o Yuri Ushakov, que é o assessor de política externa da Rússia, e o que ele fala sobre essas negociações. Vamos ver. Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех
проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву, прошлись по этим документам. Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое и даже отрицательное отношение к ряду предложений. Как вы считаете, по итогам переговоров ближе стали к миру или дальше? Не дальше, это точно. Не дальше, это точно. Но предстоит еще большая работа, как в Вашингтоне, так и в Москве. Условно об этом. E Aí vocês veem a posição russa falando, a Rússia que não abre mão de suas exigências para terminar essa guerra da Ucrânia. Ainda nesse contexto, houve uma votação nessa semana na ONU de uma resolução que diz exatamente o seguinte: é uma resolução votada na Assembleia Geral, votada por todos os países, e essa resolução dizia o seguinte: ela pedia a volta das crianças que foram retiradas de territórios ucranianos, ocupados ou não pelos russos, mas retiradas à força de territórios ucranianos e levadas para a Rússia. Segundo a ONU, esse dado é da ONU, há cerca de 20 mil crianças. Esse número é contestado por alguns lados, são colocadas muitas dúvidas, mas, de qualquer maneira, há milhares de crianças em território russo, algumas inclusive já foram devolvidas e muitas dessas histórias já foram confirmadas. São crianças que foram separadas de suas famílias, levadas para chamados campos de reeducação na Rússia, e muitas delas hoje vivendo como filhos adotivos de famílias russas ou vivendo nesses campos, chamados campos de reeducação. Muitas delas há 3, 4 anos, portanto, já perdendo o vínculo com suas famílias ucranianas. Esse é um dos grandes pontos, inclusive, no processo de negociação entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia quer que essas crianças retornem para a Ucrânia, e nessa resolução que foi votada, aí vocês veem a postura de todos os países. Eu vou pedir para a Bia deixar isso em tela cheia para a gente conseguir enxergar melhor. Vocês veem aí a posição do Brasil aí na primeira coluna em amarelo. O Brasil se absteve. O Brasil que está votando consistentemente a favor da Ucrânia quando a questão é reconhecer a integridade territorial da Ucrânia. O Brasil tem sido muito coerente nessa votação, mas nesta questão das crianças, o Brasil se absteve de votar. Vocês veem aí, o Brasil foi um dos mais de 50 países que se abstiveram, mais de 90 votaram a favor. Essa resolução foi aprovada não com a ajuda do Brasil. Votaram contra, obviamente, Rússia e os seus aliados mais próximos, como Belarus, Cuba, Venezuela e outros países. De qualquer maneira, o Brasil se abstém. O que diz o Brasil? Por que nos abstivemos? Uma fonte no Itamaraty me disse o seguinte: que o tom é igual ao do texto anterior, que é muito confrontacionista, ou seja, é um texto de muito confronto com a Rússia, sem indicar um caminho para soluções. O Brasil quer uma linha mais construtiva, que, segundo essa fonte do Itamaraty, não foi possível ser contemplada nesse texto, por isso o Brasil se recusou a votar a favor e não contra. O que diz a Ucrânia? A Ucrânia o governo ucraniano me mandou uma nota dizendo o seguinte: que a Ucrânia aprecia que o Brasil reafirme de maneira constante o respeito à integridade territorial do nosso país, princípio fundamental do direito internacional, mas, ao mesmo tempo, a questão das crianças ucranianas sequestradas e deportadas pela Federação Russa é, acima de tudo, humanitária e não política ou geopolítica. Essa a questão da votação da ONU. Ainda no contexto do Itamaraty, nessa semana a gente teve uma nota, eu digo que é uma nota não muito comum, porque ela sai do nível consular, ela ganha
uma repercussão maior. Ela foi inclusive divulgada pelo consulado aqui de Londres, pelo Consulado Geral do Brasil aqui em Londres, uma nota sobre soldados brasileiros que lutam em outros países. Eles não citam a Ucrânia, mas é obviamente uma nota que diz muito respeito sobre as pessoas que estão lutando, os muitos brasileiros que estão lutando na Ucrânia nesse momento. A nota diz o seguinte: novamente eu peço a Bia para colocar em tela cheia, já está aí, a Bia super rápida hoje. O Brasil confirma um aumento no caso de nacionais brasileiros que perdem suas vidas nesses conflitos. Há também um problema de pessoas pedindo repatriação para o Brasil. Também uma outra fonte no Itamaraty me confirma que há um grande número de pedidos na Ucrânia e que isso aumentou muito brasileiros tentando voltar para o Brasil, brasileiros que optaram por lutar na Ucrânia. Lembrando que essas pessoas, juridicamente, elas não são mercenárias porque elas estão não lutando para um grupo privado, mas elas estão sob a bandeira do exército ucraniano. Mas é fato que há muitas pessoas, inclusive brasileiros, que vão que vão para a Ucrânia lutar com pouquíssima preparação e acabam feridos e acabam mortos no conflito da Ucrânia. Essa nota do governo brasileiro, ela vem nesse contexto. Há um aumento de brasileiros sendo feridos, há um aumento de brasileiros sendo mortos, há um aumento de brasileiros indo lutar na Ucrânia. Lembrando que também há brasileiros lutando para a Ucrânia. Eu acompanho muito de perto esse conflito, já tive muitas vezes na Ucrânia, já conversei com muitos desses brasileiros que estão lutando por lá. E se eu pudesse dizer alguma coisa para eles, é a seguinte: pensem bem, muito bem, antes de embarcar para a Ucrânia, para a Rússia ou para qualquer outro país para lutar uma guerra, principalmente se você não tiver experiência militar. É um país, agora eu falo da Ucrânia, um país que está desesperadamente precisando de homens para lutar na linha de frente. Os contratos feitos com brasileiros ou com qualquer outra nacionalidade, não dizem que você vai ficar cuidando apenas do almoxerifado, ou vai ficar apenas num setor onde não há risco. Não. Quem está na chuva é para se molhar, quem está na guerra é para lutar. Essa é a lógica com a qual os ucranianos trabalham nesse momento. Portanto, o que eu posso dizer para vocês, para você que pensa em ir lutar na Ucrânia, na Rússia ou em qualquer outro país, pense bem antes de tomar essa decisão. É isso, então, a gente encerra essa questão ucraniana.